Boa tarde, amigos. É uma bênção nós podermos estar nesse ambiente, embora virtual, mas sempre acolhidos, né? Então, hoje, nós temos como tarefa estarmos refletindo em torno dessa parábola do amigo importuno. É uma parábola pouco estudada, pouco comentada, no modo geral. Alguns nem a conhecem. E é uma parábola curtinha, mas tem muitos ensinamentos. E aí nós podemos encontrar também, que foi por onde nós nos guiamos, que é o Novo Testamento do Haroldo, mas o Novo Testamento tradicional, né, lá no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 5 a 13. Em outras obras, hoje alguém me perguntou onde pode ser encontrada, que nunca viu essa parábola e tal. Então, o Caibar Schutel, nesse livro que nós estamos mostrando aí, ele também faz um estudo em relação a essa parábola. E também um outro livrinho que nós gostamos bastante, que é o Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Então, são as obras assim mais fáceis de nós manusearmos e encontrarmos essa parábola. Então, ela vem nos trazendo o seguinte, através do relato de Lucas. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se ele, quer dizer, se esse amigo do interior responder: não te incomodes, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados na cama comigo. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, embora não se levante esse amigo, né, para dar-lhe o que o seu amigo pede, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Então, essa fala de Jesus, ela vem justamente mostrando para nós, né, assim, detalhes desse homem que vai, né, movido assim de compaixão, porque ele estava esperando esse amigo que ia chegar. Então, naquele momento, ele sabe que o amigo vai chegar, então ele vai, à hora tardia, né, à meia-noite, num momento impróprio, onde todos deviam estar dormindo, ele vai até a casa do seu amigo para pedir a ele os pães, os 3 pães, para um amigo que ia chegar. É claro, ou atende de má vontade. Mas a parábola nos faz perceber que esse homem atendeu o outro, por quê? Por causa de muito ele importunar, ele resolve, mesmo que seja para se livrar dele naquele momento, né? Então, é uma história muito simples e muito fácil da gente entender, né? O amigo ali é considerado importuno por quê? Porque ele vai numa hora tardia, lá numa hora de descanso, bater na porta do outro, que, afinal de contas, quando nós temos um amigo, nós não pensamos nesses pormenores, né? Quando a gente enfrenta, por exemplo, uma situação, surge uma circunstância e nós nos lembramos, né? Eu vou falar com fulano. A gente, naquele momento, pode nem se lembrar desses detalhes, que era tarde. Também, quando nós temos intimidade com esse amigo, não importa a hora tardia. A gente pega o telefone e liga, independente da hora, né? E fala o que nós precisamos. Muito bem, mas ele foi considerado importuno. Mas aí a gente imagina o seguinte, naquele momento ali, né, aquele contexto, imagina essa hora tardia, quando todos já estavam dormindo, as casas eram pequenas, geralmente os pais dormiam com os filhos, e as casas eram fechadas, geralmente com trancas nas portas, a luz era de lamparina, o fogão era cozinhado a lenha ou outro modo que dava trabalho para acender, né? Acender
uma luz, por exemplo, então ia fazer todo um burburinho ali que ia acordar as pessoas. Então, por isso, ele é considerado inoportuno. E esse amigo, ele busca ajuda para resolver problemas em relação a uma outra pessoa, a uma terceira pessoa, que também, essa terceira pessoa, buscava ajuda fraterna, né, desse amigo. Quer dizer, a gente vê aí a rede, né, de compartilhamento que nós temos no mundo. Na verdade, nós estamos interligados um ao outro, né? Então, Jesus conta essa parábola, né, justamente depois dele ter trazido ao conhecimento dos discípulos a oração do Pai Nosso, né? Ele ensina os discípulos ali a orar, e aí ele vai ilustrar esse ensinamento com essa parábola. Mas ela tem duas propostas. Primeiro, nós percebemos ali o valor da amizade, né? da nossa confiança em procurar esse amigo numa hora que nós precisamos. Na verdade, é nessas horas que nós reconhecemos o amigo que nós temos, né? Na hora das necessidades, na hora que nós precisamos de algo. Então, o amigo geralmente nos atende, nos serve nesse momento, e foi o que ocorreu com ele. Então, essa parábola destaca aí o valor da amizade, e Jesus, além de estar ali ensinando a oração ao Pai Nosso, ele tinha, um tempinho atrás, no capítulo 9, nós vamos encontrar, quando ele fala lá do amor ao próximo, né? Ele faz toda aquela preleção. Essa característica de Lucas é muito peculiar, porque ele sempre, nos seus relatos, ele introduz uma parábola, isso é característico desse evangelista. Então, esse destaque aí da amizade, e outra proposta que é a intercessão, as nossas petições a Deus. Como é que nós pedimos? Será que nós sabemos pedir? Será que nós temos consciência dos nossos pedidos? Os nossos pedidos são pedidos sensatos? São lúcidos? Nem sempre nós podemos dizer que são, não é verdade? Então, Jesus, após contar essa parábola, ele logo diz o seguinte: esse trecho, essa fala de Jesus está lá no Pedi e Obtereis. Então ele conta a parábola, né? Fala sobre a oração, enfatiza ali a necessidade do pedido, e ele vem dizendo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus está querendo nos dizer com isso, né? Está nos mostrando como deve ser o nosso modo de proceder em relação aos nossos pedidos, ou quando nós desejamos obter algo. Então, existe aí nessa fala de Jesus uma regra, né, para a oração. É bem sutil, mas é uma regra. Então, primeiro vem afirmar que quem se volta para Deus pedindo algo, obtém. Ou seja, quem deseja do fundo do coração que as suas preces sejam ouvidas, ele certamente terá resposta e será ouvido por Deus. Então, a regra é a seguinte: o pedir, né, que é a atitude verbal, quando nós fazemos o pedido, nós falamos com Deus o que nós precisamos. Depois tem o buscar, que pode ser entendido com esse esforço pessoal. Por exemplo, se nós queremos passar no concurso público, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus para que nós possamos ter aquela oportunidade, mas estudarmos bastante, né? Então, seria o esforço pessoal. E o bater, que é a insistência, a perseverança maior. Então, esse amigo bateu várias vezes ali na porta, mostrando ali a perseverança. E um verbo que nós utilizamos aqui, que nós percebemos em todas as mensagens,
que os espíritos nos dão é a questão do esperar, né? Geralmente, as preces, as mensagens que vêm, e-mail usa muito isso. Confia e espera, né? Ora e aguarde. Então, esse esperar, ele faz parte desse contexto. Nós precisamos pedir, buscar, bater e esperar. E aí, dentro desse contexto do pedir e obtereis, pedir e dar-se-vos-á, então é indispensável que nós mentalizemos, ou seja, falamos, externamos a nossa vontade com insistência. É o bater, né? Bater na mesma tecla com pertinaz constância e nos concentrando naquilo que nós desejamos obter, sem dúvidas, sem hesitações, sem variações, né? Muito menos dando as respostas para Deus. Nós devemos pedir e aguardar, pedir e esperar. Jamais receberemos coisas ruins quando mentalizamos coisas boas, quando estamos positivos, quando estamos sem dúvida, sem hesitação, na certeza de que nós seremos ouvidos. Então, ninguém recebe, Jesus disse isso, né? Se um pai humano não dar ao seu filho uma pedra quando pede pão, como é que Deus, né, na sua bondade, na sua misericórdia, vai se esquivar a um pedido ou vai dar uma coisa nociva a nós todos, seus filhos? Então, é importante nós estarmos entendendo esse mecanismo das nossas preces, porque nós muitas vezes achamos que as nossas preces não têm respostas, nós achamos que as nossas preces não são preces fortes, né? Preces que têm força, mas todos nós podemos orar com essa certeza, sem dúvida, nesse pedido. Porque aonde se encontra o poder da prece, né? O Evangelho vem nos dizendo que o poder da prece está no pensamento. Jesus disse, né? Pedir e dar-se-vos-á. Antes de nós elaborarmos a palavra, nós pensamos. Então, lá no Evangelho, no capítulo 27, é dito assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, ou seja, as palavras bonitas, né? Nem do lugar especial, nem do momento em que seja feita. Pedimos, emitimos o nosso pensamento, aquilo que está na nossa mente, e a prece está sendo elaborada. E como é que ocorre essa transmissão do pensamento? É muito importante nós entendermos isso. O nosso pensamento, ele forma uma corrente fluídica. Essa corrente fluídica, ela é transmitida, né, àquele que nós oramos. Seja Deus, seja Jesus, seja os amigos espirituais, seja qual dos espíritos nós pedirmos. Então, essa corrente é formada através dos nossos pensamentos, da emissão dos nossos pensamentos, levada ao ponto onde ela deve chegar através desse fluido cósmico universal que nos envolve, por isso que se chama corrente fluídica, porque ela está envolvida nesse fluido e ela é levada através do pensamento e da nossa vontade. Então, lá no Evangelho que nós estamos nos referindo, no capítulo 27, no item 10, os Espíritos nos informam: dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo do ponto de origem ao outro através do pensamento, assim como o ar transmite o som. Então, a conexão, né, forma aí como se fosse um Wi-Fi, né, que nós ligamos o computador, acionamos o Google ali, o Wi-Fi já faz aquela ligação, aquela conexão.
Então, uma conexão fluídica, uma corrente fluídica que une os nossos pensamentos, forma uma rede que nos envolve e que envolve os nossos pedidos, envolve os nossos desejos. Tudo isso promovido pela nossa vontade de que aquele pensamento, que aquele pedido chegue ao lugar de destino. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui está ocorrendo o culto no lar, né? Então, nós vemos aqui a dona da casa com seus filhos reunidos ali em torno da mesa, orando, e olha só, o seu amigo espiritual ali, o seu mentor, o nosso anjo guardião, está ali pronto a ajudá-la, pronto a fortalecê-la. E nesse culto aparece os espíritos que estão ligados com essa família, no caso ali pode ser um parente, pode ser alguém que venha, que tenha permissão para estar ali, como também são atendidos os espíritos nesse momento. Muitos espíritos que penetram no nosso lar, seja pela nossa afinidade, seja pela nossa sintonia, e quando não estão muito imbuídos do bem, ou quando são espíritos que ainda não estão esclarecidos nesse caminho do bem, eles são tratados. Então, veja, nós trouxemos o exemplo do culto no lar, que é para nós percebermos como nós podemos fortalecer o nosso lar através do cultivo da oração, porque nos diz aí que se torna uma fortaleza. Então, o indivíduo que ora, ele faz com que crie em torno dele uma armadura, algo que o protege, algo que, ao mesmo tempo, que o fortalece. Então, é um incentivo para nós mantermos o nosso culto no lar, e quem não o faz, ser um convite a fazer, além de nos trazer a paz no nosso interior. Então, está dito ali, né, as entidades negativas experimentam grandes choques anímicos quando entram em contato com essas vibrações, no caso ali, brilhantes nesse santuário doméstico, porque mesmo que não sejam espíritos de uma evolução evolutiva muito elevada, naquele momento está imbuído dos melhores desejos, dos melhores anseios para trazer essas vibrações amorosas. Então, essa oração que Jesus quis mostrar ali para os discípulos, ele queria dizer para eles, através dessa conversa, que a oração deve se tornar um hábito. Nós devemos não só orar quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos doentes, quando algo acontece na nossa família ou na nossa vida, mas deve ser um hábito. Nós devemos estar fazendo uma ligação constante com Deus, trazendo Deus para junto de nós. É o nosso paizinho, né? Como diz a deusa Nogueira. Então, é uma forma de nós estarmos estreitando os laços entre nós e o Pai Criador. Mahatma Gandhi diz que orar não é pedir, não é nós pedirmos, mas orar é a respiração da alma. E nós vamos entender que duas coisas se faz necessária para nós podermos viver, né, fisicamente falando, que é o comer e o respirar. Nós não conseguimos viver sem comer, e muito menos sem respirar. Já tentaram ficar 2 minutos, a não ser os nadadores, né, que conseguem ficar por mais tempo, porque eles têm o pulmão, as áreas respiratórias preparadas para isso. Mas nós não conseguimos, normalmente, prender a respiração. Tirando, por exemplo, o peixe, quando tiramos ele do fundo do mar, que é o local da respiração, ele morre fora, né? E assim somos nós. Se tirar o nosso ar, nós também desencarnaremos. Então, são situações necessárias para a nossa vida.
E por que nós estamos dizendo isso? Porque Jesus, lá no capítulo 18 do Boa Nova, onde ele está conversando com Pedro a respeito desses assuntos, ele vai falar da oração dominical, ele diz assim: é necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um hábito natural da vida, como a respiração. Então, nós precisamos de criar esse hábito. Quando nós, às vezes, sentimos que a nossa prece não tem um sentimento de fortaleza, quando nós, muitas vezes, nos sentimos enfraquecidos para orar, é porque nós não estamos conectados. Então, para que ela se torne um hábito, é necessário que nós estejamos sempre cultivando, né? Cultivando, é como uma plantinha, cultivando. Hoje nós molhamos, amanhã a gente limpa em volta as ervas daninhas e vai fortalecendo ela para que ela possa criar força. Então, no caso da prece, ela vai se tornar um hábito natural. Então, a prece, Aniceto diz nesse livro, Os Mensageiros, que nós estamos estudando, que é a fidelidade ao coração. Então, ele diz assim: a oração é compromisso da criatura com Deus, compromisso de testemunho, de esforço e dedicação aos superiores desígnios. Testemunho, nós estamos no momento onde nós estamos vivenciando esse testemunho. Estamos diante de uma pandemia e nós estamos, através dos nossos pedidos, nos ligando a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos testemunhando aquilo que nós confiamos, aquilo que nós sabemos que pode nos trazer, que vai nos trazer a ajuda, que vai nos trazer condições de superar esse momento. Então, é um compromisso de testemunho, de esforço e dedicação aos desígnios de Deus. E ele ainda nos diz que toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Então, quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas. E no momento em que nós vamos criando essa conexão, essa sintonia mais fina, nós podemos estar emitindo ondas de luz, né? Porque nossos pensamentos, nós, espíritos imperfeitos, eles criam ondas curtas, porque devido à nossa sintonia, que ainda não é aquela sintonia fina, mas quando nós vamos neutralizando essas ondas, elas vão se tornando ondas mais altas, mais largas, e vão certamente alcançando essas esferas de luz. Então, a oração, ela não se limita a um pedido, simplesmente a Deus, aquele pedido que nós estamos sempre repetindo. Porque Deus não é uma pessoa que resolve fazer algo, atender a uma ou negar a outro. Aí nós afirmamos o seguinte: não é um pedido que vai fazer mudar o curso dos acontecimentos, mas é a mudança da nossa vibração, ou seja, a mudança do nosso campo vibratório, né? Nossa força interna. É uma atitude interna da pessoa que quer ser atendida que pode mudar o fato, né? Aquilo que está acontecendo. E aí nós nos lembramos da mulher hemorroíça, não é? Todos nós conhecemos aquela passagem onde aquela mulher não fala nada com Jesus. Ela sai de casa com a ideia, com toda certeza, que ela ia encontrar Jesus. E que se fosse difícil ela chegar até ele, ela tinha certeza que se ela tocasse apenas na sua túnica, ela iria ser curada. E foi o que aconteceu. Jesus sente que uma virtude sai dele. E ele pergunta, os discípulos dizem: Senhor, tantas pessoas aqui certamente esbarraram. Não, saiu de mim uma virtude. É essa mudança de vibração. É essa atitude interna da pessoa interessada que pode fazer mudar aquela circunstância.
Então, nós perguntamos agora, né? Nós podemos responder através dos nossos pensamentos. Será que as nossas preces são ouvidas por Deus? Sempre. E quem vai responder isso, né? Justamente Pedro, nesse capítulo que nós estamos falando, capítulo 18, onde Pedro pergunta para Jesus, a sua sogra tinha sido curada e ela estava muito animada diante da cura que Jesus proporcionou e diante das dificuldades que eles viviam. Quem sabe Jesus pudesse ajudar nas outras questões, a resolver tantos problemas materiais que eles tinham, certamente, diante daquelas dificuldades. E ela conversa isso com Pedro. E Pedro pergunta para Jesus, na primeira oportunidade que ele tem, ele fala com Jesus: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas preces, as nossas orações? E Jesus responde: como não, Pedro? Se um amigo ouviu o outro, ele está se referindo ao amigo importuno. Será que Deus, que é justo, não faz muito melhor do que isso? E aí ele ainda continua dizendo que todas as criaturas nascem com tendência ao mais alto, ou seja, todos nós trazemos dentro de nós essa necessidade de nos ligarmos ao Criador, de termos essa conexão constante com Deus. E aí ele continua, e experimentam a necessidade de comungar com esse plano mais elevado, de estar com o Pai, né? Donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça, sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem que nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, diz Jesus a Pedro. Todas as nossas orações são ouvidas. Isso é um alento para nós, né? E quem vai dizer isso também para nós é Aniceto, nessa mesma conversa que ele está tendo nesse capítulo. Ele diz que o trabalho da prece é importante, é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Olha a nossa responsabilidade. Quando nós oramos por alguém, quando nós pedimos por nós mesmos, quando nós estamos imbuídos verdadeiramente da prece. Então ele diz, não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então está aí a nossa necessidade, o porquê que nós precisamos de orar, para que tenhamos essa conexão. Então, essa figurinha aqui, onde nós estivermos, nós estamos sendo banhados por essa luz que vem de Deus, que vem dos planos mais altos, endereçado a nós, porque Deus cuida de nós. E aí Jesus continua a conversa com Pedro, Pedro diz para Jesus, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E Jesus, muito sereno, pergunta para Pedro, e o que tens pedido a Deus? O que tu tens pedido a Deus, Pedro? Ele sabia certamente o que ia ali no íntimo daquelas conversas íntimas entre Simão e a sua sogra, né? Então ele fala, tenho implorado a sua bondade para que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E Jesus diz para Pedro, Pedro, enquanto orardes ao Pai pedindo a satisfação de seus caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então, quando nós pedimos, né, para as nossas coisas materiais, muitas vezes podemos não receber, porque será que aquele pedido seria um pedido sensato? Será que aquele pedido seria um pedido que iria fazer bem para nós, né? Então, muitas vezes nós ficamos mesmo desalentados e sem acreditar
acreditar no valor dessa prece. E Jesus continua dizendo a ele que, mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. Então, nós muitas vezes oramos a Deus, oramos a Jesus, oramos aos amigos espirituais, mas já damos até as nossas respostas, né? Senhor, fazer com que esse exame dê tudo certo. Senhor, fazer com que eu receba seja curado, né? Nós muitas vezes pedimos, muitas vezes nós não sabemos que aquela aflição, aquela situação, aquela circunstância está dentro do nosso contexto. Então, como nós devemos pedir? Pedir compreendendo aí a vontade justa de Deus ao nosso respeito. E certamente nós receberemos aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós achamos que Deus pode nos ouvir, mas ele é demorado em responder. Será que é demorado? A nossa ansiedade, né, em relação àquele amigo lá, a ansiedade dele certamente fez com que ele visse aquela situação, ele queria resolver logo aquela situação. E a nossa ansiedade muitas vezes atrapalha, porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para o momento. Então, é como se fosse fazer um tratamento. O tratamento vai demorar? Então eu não quero fazer. Eu quero algo que me cure agora. E muitas vezes os nossos pedidos são dessa forma, né? Então, por isso que aquele homem precisou bater várias vezes até que o amigo lhe atendesse. Então, nós precisamos pedir muitas vezes em determinadas situações para que Deus perceba a nossa intenção, para que Deus perceba a nossa perseverança diante daquilo que nós estamos buscando. Então, nós precisamos, como aquele homem, ser resistentes, ser persistentes nos nossos pedidos. E é o imediatismo que nós falamos, né? Essa ansiedade que muitas vezes vem destruir justamente a persistência e a nossa fé. Porque a nossa fé é tão frágil que, diante daquilo que nós não recebemos, nós ficamos assim, inseguros e muitas vezes até desistimos daquele pedido. Então, esse modo eficaz da prece que Jesus vem nos ensinando aí nessa fala de pedir e obtereis, bater e dar-se-vos-á, é uma fórmula, um método que muito eficaz, porque a oração deve ser contínua e incessante. Nós devemos orar todos os dias, perseverar nos nossos propósitos, não só quando nós precisamos, né? E a resposta vai vir automaticamente àqueles que tiverem maduros, ou seja, aqueles que tiverem prontos para receber, aqueles que oram perseverando nos seus pedidos e buscando entender que ali tem algo que ele muitas vezes não pode estar gerindo, mas que ele entrega a Deus nesse momento, né? E para os imaturos, essa resposta não virá, porque eles vão desistir, como nós falamos há pouco. Eles, muito antes de receber, já desistiram, porque querem a resposta imediata. E por quê? Não houve aquela modificação na vibração, a atitude mental, né? Não houve essa conexão como aquela mulher que procura Jesus. Não houve uma perseverança, um propósito naquilo que ele está buscando. Então, falta fé, falta essa perseverança de insistência. Então, é preciso que nós observemos esses pontos importantes. E ao pensar que nós não somos atendidos, nós desistimos e falamos mesmo, as minhas preces não são ouvidas. E muitas vezes ficamos impacientes, ficamos revoltados e descrentes. Quantas pessoas que nós falávamos, vamos orar por você, eu não acredito em prece, né?
Então, Jesus está convidando, através dessa pequena parábola, a nós termos esse objetivo nas nossas vidas, colocarmos a prece como um hábito na nossa vida. E como é que a providência divina age em nosso favor? Nós sabemos que Deus nos oferece tudo para que nós possamos viver, possamos ter tudo para nós estarmos nesse mundo, né, usufruindo das bênçãos que são derramadas sobre nós todos os dias. Quantas bênçãos são derramadas sobre nós? A nossa saúde, o nosso organismo, enquanto estamos aqui sentadinhos, ouvindo essa conversa, nosso corpo, nosso organismo está trabalhando para nós, para que nossa pressão esteja do modo ideal, para que nós possamos ter a temperatura necessária para nos mantermos conscientes, né? Então, a providência divina, ela derrama sobre nós a sua misericórdia, como um jorro de água. Imaginamos que esse copo ele está ali sobre uma água que está caindo. Se nós estivermos com o nosso copo virado para baixo, né, quando nós estamos revoltados, nós estamos com o nosso copo de receber as bênçãos divinas viradas para baixo. Então, nada nós vamos captar. É o que nós chamamos de refratários. Estamos refratários, então nada nós vamos receber realmente. Mas se nós colocarmos esse copo com a boca para cima, ou seja, sintonizado com Deus, essa água vai encher o copo, essa água vai me dar fortalecimento e o meu pedido vai ser ouvido. Se ele não for atendido da forma que eu pedi, que eu desejava, ele vai ser atendido da maneira necessária. Certa vez alguém perguntou à Madre Teresa de Calcutá: Madre, o que a senhora fala com Deus em oração? E ela diz: nada, eu escuto. E essa mesma pessoa pergunta para ela: e o que Deus fala com a senhora, Madre? Ela: nada, ele me ouve. Isso é para nós entendermos como é que é o mecanismo da prece. Muitas vezes nós falamos parecendo que estamos falando sozinhos, mas Deus está nos ouvindo, porque Deus está em toda parte. Então, é uma força para nós acreditarmos nas nossas preces, utilizarmos as nossas preces como êmulo de vida. Deus espera o nosso esforço. Aí nós podemos pensar, mas Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe do que nós precisamos, realmente. Mas Ele espera o nosso esforço, espera o nosso empenho, espera o nosso trabalho. Todos nós estamos enfrentando situações, circunstâncias compatíveis com as nossas necessidades. A minha necessidade é diferente da do outro e vice-versa, porque estamos enfrentando as necessidades que são compatíveis à nossa necessidade. Se nós orarmos com mera intenção de modificar aquilo que está nos incomodando, o quadro das nossas provações, realmente nós vamos sair frustrados, porque nem os espíritos podem mudar as nossas provas. Eles podem, sim, nos dar forças, nos dar coragem, e muitas vezes aquelas situações que nós estamos vivendo, que estão nos incomodando, que nós queremos nos ver livres, faz parte do nosso crescimento. É preciso passar por aquela turbulência. Então, se estivermos pensando que só as nossas preces vão modificar e elas não sendo modificadas, nós poderíamos ficar frustrados, sim. E mesmo quando lidamos com situações superáveis, situações que nós podemos, né, estar enfrentando, nós não podemos ficar esperando que Deus providencie tudo para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse batei, né, pedir, batei, ele mostra aí a necessidade do trabalho, do esforço. Então, Deus nos inspira, nos envia ajuda, nos dá força, mas não nos carrega no colo, né? Porque senão ele também poderia ter nos criados perfeitos
nós precisamos desenvolver em nós esses valores que vão nos fortalecer, que vão nos fazer progredir como espíritos. E a segunda proposta é a intercessão que nós falamos. Aquele homem buscou o amigo, né, para fortalecer, para favorecer a uma terceira pessoa, a intercessão. Quando nós pedimos lá nas nossas preces, né, por aqueles que nós conhecemos ou não, isso é muito importante. E Jesus, nas suas falas, ele nos diz, oremos uns pelos outros. Ele falava isso com os apóstolos, ensinando a orar, que nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar pelos nossos amigos, precisamos orar por aqueles também que não conhecemos. E a Joana de Ângeles, nesse livro Momentos de Meditação, ela nos diz que a oração intercessória, que é essa oração em favor dos outros, né, daqueles que sofrem, é o que nós fazemos na nossa irradiação, é o que nós fazemos às 6 horas da tarde, é o que nós fazemos quando nós estamos pedindo pelos outros, é a oração intercessória. Então, ela constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. E ela ainda ressalta que não resolve o problema. A nossa oração pode não resolver o problema, pode não levar à cura, mas ela retira a aflição. Ela constitui um recurso de educação, né, para aquele que está passando pela prova. Todavia, ela suaviza a aspereza da prova, ela inspira aquele que faliu, aquele que está em expiação ou em prova, auxiliando, dando força a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Então, não esperemos que vai acontecer curas, vai acontecer situações que vão resolver as questões, mas ela vai nos trazer essa força, essa coragem que nós adquirimos somente com esse contato com Deus. Então, Deus, Emmanuel fala isso, que Deus ajuda as criaturas através das criaturas, porque Deus não é uma pessoa. Como é que ele vai favorecer os outros, né, a todos os seus filhos? Então, ele utiliza de nós. É aquele que vai levar o auxílio, aquele que vai levar o passe, aquele que vai levar a bolsa fraterna, aquele que vai levar uma quantia necessária naquele momento grave para aquela família comprar os seus gêneros alimentícios. Isso é Deus agindo através de nós. Então, numa mensagem nesse livro A Luz da Oração, o Espírito Eustáquio diz assim: se nos sentimos fracos, peçamos o concurso de um companheiro, de 2 companheiros ou mais irmãos, porque as forças reunidas multiplicam-se e, dessa forma, teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino, que está simplesmente esperando a nossa capacidade de transmissão e de sintonia, para que se amplie e se eleve em nosso favor, nosso próprio favor. Então, é muito nobre quando nós nos sentimos enfraquecidos, quando nós precisamos de uma prece, de um passe, nós pedimos aos nossos amigos, aquele amigo que nós... Fulano, ore por mim, me dê um passe, peça por mim nas suas preces, na nossa casa espírita, nós falarmos no grupo que nós temos confiança. Amigos, eu estou enfrentando uma circunstância difícil, preciso de oração. Então, essas forças unidas vão se formar um feixe de varas e vão multiplicar essas correntes fluídicas, e que Deus está simplesmente esperando essa mudança na nossa atitude, como aquela mulher hemorroíça. E nós, para terminarmos, nós vamos estar lendo essa fala de Joana de Ângeles, né, que vem trazer um émulo para cada um de nós, independente das circunstâncias que estamos vivenciando, independente das situações que nós já experimentamos, porque acredito que muitos de nós, aqui reunidos,
já experimentamos as experiências de uma prece atendida. Então, ela diz assim: por mais complexas se te apresente as situações, faz uma pausa e ora. A atitude te oferecerá calma e lucidez. Diminuirá a tensão e o temor, renovando-te o ânimo e propiciando-te uma visão mais lúcida a respeito da questão que defrontas. Talvez não te proporcione a solução que almejas, que te parece no momento a melhor. E ela diz, porém, desencadeará fatores transcendentes que irão contribuir para a equação correta em torno do problema no instante próprio, no tempo de Deus. Então, meus amigos, que nós possamos confiar na oração, que nós possamos a cada dia, a cada instante, nos deixarmos banhar por esse jorro de luz que vem do Pai Maior, a nos atender, a nos ouvir. Que nós possamos pedir, bater e buscar, sempre esperando em Deus, no seu amor que Ele tem para com todos nós. Que Jesus possa nos abençoar aqui e agora.